Então, aqui tá, né? Já fiz um sketchzinho básico. Eu ia gravar construindo, né, parte por parte, só que eu achei melhor eu gravar assim, porque eu já testo para o vídeo não ficar muito longo, eu vou explicando de uma forma mais rápida. Eu acho que assim fica mais dinâmico, né? Acho que fica melhor. Mas no caso, eu vou fazer uns comentários, né? Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar com alguns itens, o Arduino ele tem esse loot, né? A gente pode incluir as bibliotecas. Eu posso não usar a biblioteca, é opção minha, mas como ele está aqui para ser usado, para simplificar, nada melhor, né? Então vamos simplificar tudo e vamos colocar aqui as bibliotecas. Por exemplo, para se trabalhar com servo, existe uma biblioteca chamada servo.h. Onde que eu encontro essa biblioteca? Eu posso só escrever include, colocar o sinal de menor aqui, servo.h, e o sinal de maior no final. Ou eu venho aqui, sketch, incluir biblioteca, e tá aqui, ó, servo. Eu clico aqui, ó, inclui já automaticamente lá em cima. Primeira coisa, a gente inclui a biblioteca. Incluindo a biblioteca, o que a gente faz? A gente define as portas. Por exemplo, aqui a gente vai utilizar esse exemplo aqui. Você pode ser que seu servo esteja na porta 9, 10, 11, etc. Mas depois você troca a porta e altera no programa daí. Mas digamos que o seu servo esteja ligado na porta 5. O que eu faço aqui? Vou definir as portas. Primeiro, eu vou definir a porta do potenciômetro. O potenciômetro ele trabalha com 3 terminais, sendo que o primeiro e o último são positivos e negativos. Então, independente de qual lado você colocar, só vai inverter o sentido de giro do servo. Mas sempre o do meio vai na porta analógica, ele pega a diferença entre positivo e negativo e tem uma referência. Ele joga na porta analógica. Você joga, aqui no caso está no A0. Então, o pino do meio está na porta A0. Então, a gente vem aqui, ó, define, né? Define o nome do potenciômetro. Posso colocar potenciômetro, potec, pot. Posso colocar laranja e etc. É o nome que eu quero dar para esse objeto. No caso, eu coloco pot, que eu acho é um jeito que eu gostei de trabalhar, que fica mais simples, mais fácil de lembrar. Não tem muito, já acostumei a trabalhar assim. Então fica pot, define pot e a porta que ele está ligado, que no caso aqui é a porta A0. Aí vou definir agora o outro objeto, que é o servo, né? Define servo, posso colocar motor e etc. Mas eu gosto de usar servo. Quando você usa mais de um servo, tipo que nem um projetinho de um robozinho, você vai colocar servo cintura, servo garra, servo ombro, servo cotovelo e etc. Você vai dando um nome a eles. E cada um na sua respectiva porta. No caso aqui, porta 5. Então aqui, deixa eu anotar aqui. Nome do objeto potenciômetro. E a porta correspondente. Tá aqui. Aqui é a mesma coisa. Você vai colocar define, servo e a porta que ele está ligado. Porta digital 5. Só uma coisa que esse define é diferente de um int, né? Se você vai colocar int pot é igual a 0 ponto e vírgula. Tem um ponto e vírgula ali. Esse daqui ele não precisa. Só colocar o nome, a porta correspondente e ir para dentro de baixo. Ele não precisa. Nome do objeto correspondente. Para esse projeto, a gente também precisa de duas variáveis principais, que são uma variável do tipo inteira, ou você pode colocar uma float também, não tem problema. Só que, mas para não entrar mais em detalhes sobre float inteira, etc, vou colocar uma int mesmo. Vamos precisar de duas variáveis. Uma variável que é essa valor pot, que vai fazer o que? Vai armazenar o valor do potenciômetro. E uma chamada valor ang, que vai armazenar o valor que vai ser escrito no ângulo.
eu posso colocar a mesma coisa que eu falei, é um nome que eu da sua escolha, valor pot é porque fica melhor para mim. Você pode colocar valor potenciômetro sem problema. Valor ângulo, não quero colocar valor lang, quero colocar valor ângulo, pode colocar também sem problema. Ambas são variáveis que armazenam valores temporários, por isso que são variáveis. Uma hora ela é um valor, outra hora ela vai ser outra, etc. E também a gente instancia, né, o servo. A gente digita o servo com S maiúsculo, lembra disso, S maiúsculo. Senão não dá certo, colocar S minúsculo não dá certo. Você tenta fazer, ele vai dar um erro de sintaxe, porque primeiro que os dois ficou igual, né? Mas que seja, que não estejam iguais. Se eu colocar o S minúsculo ele apaga, ele fica uma fonte normal. S maiúsculo. Esse servo aí é a mesma coisa. No caso, o servo, eu coloquei só servo aqui em cima, né? Que eu tenho um objeto físico, que é um servo, que está na porta 5. Aqui esse comando servo que vem da biblioteca servo.h, o que ele vai fazer? Eu vou dar um comando servo e vou dar um nome para o servo, servo1 ou servo principal ou servo motor independente. Como aqui eu só vou usar um servo, eu coloquei só servo1. Para ele criar um objeto de comunicação entre o que é esse servo e esse servo aqui. Só isso que ele vai fazer. Aqui no void setup a gente vai colocar que, como nós temos dois objetos, né? No caso o potenciômetro é de entrada e o microserver é um objeto de saída. É um objeto de saída. A gente vai digitar pmode, né? Que é o comando para definir se a porta vai ser entrada ou saída. Eu escrevo qual que é a porta que eu estou definindo, que eu vou definir se é entrada ou saída, no caso que é a porta pot ou A0, eu poderia colocar também A0, sem problema nenhum, ele vai dar certo. Mas eu quero deixar pot. Opa, servo 1. Quero deixar pot. Então eu defini que pmode entre parênteses pot, que é a minha porta 5, é input, entrada, ponto e vírgula. Sempre quando acaba um comando é ponto e vírgula. Esse comando aqui, especialmente, ele não precisaria estar aqui, tá? Por causa do comando da biblioteca servo, ele já vai identificar pelo servo attach que servo ele é uma saída. Mas eu faço por costume. Não sei, eu criei esse costume para evitar erros futuros em algumas coisas. Então, pmode servo, output servo, né? Está na porta 5, ó, servo. Está na porta 5, é uma output. E esse comando aqui que é essencial, que eu vou catar o servo 1 que eu criei aqui. Eu criei um abstrato servo 1 ponto attach com quem ele vai interagir. Por isso que eu falei, a gente vai criar um objeto abstrato que vai reagir juntamente com um objeto físico. No caso, servo 1 attach servo. Digamos que você tenha mais servos, vai. Aí eu vou colocar servo. Eu vou digitar aqui servo 2. E aqui, aí eu vou fazer o que? Digamos que você tem, né, mais, então define servo M, que é o servo motor. Servo M, que está na porta 6, sei lá. Aí você vai fazer o que aqui embaixo? Servo 2 ponto attach servo M. Então tudo que for escrito no servo 2, ele vai jogar lá para o servo M. E tudo que fosse escrito no servo 1, ele vai jogar para o servo. É assim que funciona. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Deixa eu ver se não deixei nada errado aqui. Pronto. Então nós já fizemos toda a parametrização inicial, que inclui biblioteca, definimos as portas, demos nome às portas, né? Variáveis globais. Eu poderia colocar lá embaixo, mas eu faço tudo aqui em cima para não esquecer. Instanciamos, digitamos entradas e saídas e colocamos aqui uma interação, um link entre o servo abstrato com o servo físico. E aqui a gente vem para o loop, né?
O loop nada mais é do que o programa que vai ficar executando até ele ser desligado, que é um loop infinito. Então, qual que é a lógica da programação? Qual que é a lógica que a gente tem que precisar usar? Eu vou ler o potenciômetro, o valor do potenciômetro eu vou armazenar aqui no valor pot. O valor pot eu vou gerar um valor de ângulo e o valor de ângulo eu vou escrever no servo. A lógica é essa. O que a gente faz? Vou colocar aqui, escrever aqui na frente. O valor do pot é o valor do potenciômetro. Então, o que a gente faz? O valor pot é igual analog read pot. Ou seja, aqui, o valor pot é igual leitura analógica da porta pot. É isso que ele fez. Então essa variável valor pot que a gente declarou aqui, o valor pot, ela agora está contendo um valor, que é o valor que está no potenciômetro. Se você tiver com o potenciômetro na metade certinho, ele vai estar em 500 e alguma coisa. Se você tiver até o final, ele vai estar em 1024. Se tiver todo zerado, fechado, ele vai estar em 0. Então ele está armazenando um valor. E o programa fica rodando e lendo esse valor toda hora e vai armazenando lá dentro. Só que eu preciso, esse valor, ele não serve para escrever no server. Então eu preciso pegar esse valor e transformar ele em ângulo. É onde a gente vai usar a função map. Então tem outra variável, né, que é o valor do ângulo. Então o valor ang é igual map, que é uma função. Ele vai pegar o valor pot e vai definir que o valor pot ele vai de 1 a 1024 e vai transformar esse valor, dependendo de onde ele estiver, entre 1 e 180. É esse que o valor que a função map faz. Ele faz toda essa conversão para a gente. Se a gente não tivesse essa questão da biblioteca server, a gente precisa fazer toda uma matemática para chegar a um resultado que simplifique um comando chamado map. Aí, aqui vou colocar aqui só para fazer uma anotação. Esse daqui guarda o valor do ângulo. E o servo 1, no caso só tem um servo, né? Se fosse servo 2, servo motor, servo principal, você ia colocar aqui servo 1, ou 2, ou 3, ou 4. Ponto, write, escrever, valor ang, que é o valor que está armazenado aqui. Esse é o valor do potenciômetro que foi lido, esse é o valor ang que foi convertido aqui, e aqui é o valor do ângulo sendo escrito no motor. Escreve o valor ang no motor, no servo, né? No servo motor. Basicamente é isso. Aí você testa aí, qualquer dúvida, pode conferir. O interessante é pegar, acompanhar e refazer, não só jogar o sketch em si e executar. E ir refazendo até fixar esses comandos aqui. Qualquer dúvida aí, você pode chamar. É nóis, valeu, tamo junto.